Amigos do canal Calcio Parlato, estamos aqui para falar de um jogo bem interessante que aconteceu hoje. Bologna e Milão, um jogo que surpreendeu pela vivacidade, sobretudo surpreendeu depois de um primeiro tempo em que, de fato, o Milan parecia poder dominar tranquilamente também os restantes 45 minutos. Isso que muitos de nós pensamos, deve ter acontecido também na cabeça de alguns jogadores. Conhecendo Pioli, sabemos que ele deve ter feito exatamente um discurso bastante sólido de manter alta concentração. Mas o futebol é um esporte onde a concentração e, sobretudo, a cabeça são determinantes. Quantas situações se resolvem na base daquele empenho, daquele extra, daquela situação que somente pode ser explicada por uma questão psicológica. Bom, muito bem. É exatamente isso que aconteceu hoje no jogo Bologna e Milan. Vimos um Milan, apesar das muitas ausências, vimos um Milan bem em campo. O Ibrahimovic, que no primeiro tempo jogou como é esperado, fazendo um assist, fazendo uma assistência muito boa, uma verticalização muito interessante. E depois vimos o segundo tempo do Bologna, que é um time que tem um treinador que é extremamente capaz de motivar seus comandados. Isso é um detalhe que, com certeza, Pioli sabia, que com certeza Pioli temia. Duas desatenções, uma escanteio, duas desatenções, e depois, praticamente, mesmo estando com um homem a menos, o Milan se encontra em 2-2. E aí começa o desespero. E aí, outro aspecto psicológico que o Pioli tem tido a paciência, a capacidade e a maturidade de aguardar sem se precipitar, inclusive em colocar jogadores dentro, simplesmente pelo momento da fúria, pelo momento... E, de fato, passaram 20 minutos com muito cruzamento, como o próprio Pioli tem falado, muito cruzamento no meio da área, quando, estando em 2 a mais, é evidente que os espaços, se você consegue abrir um pouco, ampliar um pouco o raio de ação do jogo, com 2 a menos, o Bologna, uma hora ou outra, teria tido a necessidade de dar espaço para a jogada. Acontece que, em um determinado momento, o Tataruzano salvou 2-2 e manteve o jogo nos trilhos. E, logo depois, o Milan conseguiu fazer o 3 e depois o quarto gol, que finalizou o jogo de um Bologna que, de qualquer forma, mostrou ser um time muito valente. Não jogou mal o Bologna, não jogou mal o Milan. O Milan, no primeiro tempo, jogou conforme aquilo que se esperava, e o Pioli provavelmente esperava. Muitas ausências no Milan podem ter feito a diferença. Do lado do Bologna, pode ter feito a diferença no segundo tempo, em que talvez o Pioli não soubesse de fato como melhorar naquele momento o jogo, porque substituir por substituir não é uma prática que, pois, claro que tem um impacto psicológico, mas precisa manter uma ordem em campo para poder desenvolver um tipo de jogo que possa ser eficaz. Bologna não tem recriminado, pelo menos por boca do seu treinador, que é um treinador polêmico, não tem recriminado das expulsões. Uma arbitragem que deixa um pouquinho assim perplexo, sobretudo quando você percebe e vê muitos jogos da Champions League, como no nosso caso, você vê que a arbitragem na Champions League
é um pouco diferente, em termos assim de severidade, em termos de aplicação de um cartão vermelho. Existem todas as condições regulamentares para se tomar uma decisão dessa, mas o Valeri é um juiz, como é Orsato, são dois juízes que apitam já há muito tempo e que gostam, precisam sempre estar um pouco no centro do palco, enquanto o juiz, como diziam os sábios treinadores do passado, o juiz é bom quando não se lembra nem o nome e o sobrenome dele no final do jogo. Mas, de qualquer forma, esse jogo serviu ao Milan para testar a própria capacidade de reagir em momentos difíceis. O Milan em Champions League, visto contra o Porto, é o Milan, foi o pior Milan, reconhecido pelo próprio Pioli. É o Milan que hoje, embora evidentemente o Porto tenha um valor técnico muito maior do que o Bologna, mas se tivesse jogado um primeiro tempo como jogou hoje, mesmo contra o Porto, o Milan teria tido condições, pelo menos, de dificultar um pouquinho mais as coisas para o time português. O Milan na Champions é o Milan que, como diz o Pioli, não jogou mal as primeiras duas chances contra o Liverpool e contra o Atlético de Madrid, mas que jogou muito mal contra o Porto, uma partida que, de fato, sem a possibilidade de marca, a impossibilidade, quase a impossibilidade de passar para o próximo turno. Isso é válido para o Milan no momento em que, a partir de hoje, eu acredito que vai ficar claro que precisa focar tudo no campeonato. A partir de terça-feira, o Milan vai encontrar o Torino, que é sempre uma mina, aquela mina que você não sabe onde está e que pode explodir de um momento para outro. Bom, é aquele clube que, por exemplo, contra a Juventus, poderia ter ganhado tranquilamente o jogo e até merecido por alguns momentos, e é, de fato, um time muito técnico e, sobretudo, muito tático, algo que o Pioli não teme, ele tem amadurecido muito, mas é também o Torino um time que tem muita garra, que vem do próprio treinador, e que isso, em alguns momentos, a gente viu, por exemplo, na Champions League, pode ter sido aquilo que tem faltado. Ou, mesma coisa, a questão psicológica que tem faltado hoje no segundo tempo do Milan. Essa questão da cabeça pode preocupar o Pioli, é algo para se poder se trabalhar. Aconteceu o que aconteceu, mas o Milan ganhou. Isso é o principal. Precisa, porém, considerar que se o Bologna tivesse sido em 11, talvez a questão poderia ter sido diferente, mas também podemos dizer que se tivesse sido 11, a concentração do Milan poderia ter sido maior. Então, considerações técnicas, considerações psicológicas. Fato é que o Milan está em primeiro lugar, de forma merecida, esperando, evidentemente, um jogo nada fácil para o Spalletti contra um Mourinho que, na conferência, no encontro com a imprensa, antes do jogo, aconteceu hoje, tentou abafar aquelas bobagens vomitadas depois do jogo contra o Bodo e, evidentemente, vamos ver como a Roma vai reagir. 2 jogos imperdíveis, portanto, neste domingo. Roma e Napoli e, sobretudo, um Inter-Juventus que também diz muito em relação às ambições de ambas de se juntar ao Milan e ao Napoli nessa luta para o campeonato.